muitos ajustes acontecendo no e-social por esses dias, que vai impactar no seu dia a dia de trabalho. Vem comigo que eu te explico. Seja Legal, com Malu Diogo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Seja Legal, passando por aqui para falar para vocês o que está acontecendo na nossa área. E estamos no momento de vários ajustes no e-social. Durante esses dias, várias coisas aconteceram. São pequenos detalhes, mas que impactam muito no fechamento da folha de pagamento, gerando erros, inconsistências. Então eu fiz aqui um resuminho para passar para vocês aí o que está acontecendo, tá? A começar pela mudança na tabela 18 do e-social. Lá na tabela 18 do e-social de afastamentos foram incluídos dois códigos, o código 44 e o código 45. O código 44 deve ser utilizado agora naqueles casos de suspensão de contrato de trabalho motivado por reclamatória trabalhista por rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso, né? Para quem não está muito acostumado. Às vezes o empregado se sente prejudicado na sua relação de emprego e a lei permite que ele entre com uma rescisão indireta do contrato de trabalho em juízo. Por exemplo, a empresa deixa de recolher fundos de garantia. O empregado se sente prejudicado, ele pode pleitear que seja feita a rescisão de contrato dele e que ele receba todas as verbas trabalhistas como se demitido ele fosse, tá? Então, é uma falta grave, digamos assim, por parte do empregador. Então, muitas vezes isso acontecia e a gente não sabia como lançar no e-social. Então, era muito comum que nós colocássemos esse empregado numa licença sem remuneração, porque geralmente quando o empregado pleiteia nessa situação, ele não vai trabalhar e a gente também não pode descontar falta. Então, o governo federal teve esse olhar e agora colocou lá o código 44. Então, quando acontecer isso aí na sua empresa, se alguém entrar com uma reclamatória trabalhista pleiteando rescisão indireta do contrato de trabalho, então o código correto de afastamento lá no e-social é o 44, ok? E o 45 é quando ocorre o afastamento do empregado por apuração de inquérito para falta grave. Então, o empregado comete uma falta grave, conforme está lá no artigo 482 da CLT, e ele precisa ser afastado das atividades para que a empresa instaure o inquérito, uma sindicância para apuração da falta grave. Então, neste caso, o código de afastamento no e-social passa a ser o 45, tá? Então, dá uma olhadinha lá na tabela 18, códigos 44 e 45. Rubricas informativas. Eu já falei muito dessas rubricas informativas e sempre aparece dúvida na minha caixinha de perguntas. Vocês têm conferido as rubricas informativas? Então, eu já disse várias vezes, a rubrica informativa é aquele benefício que geralmente a gente concede para o empregado. São aquelas rubricas que elas não alteram efetivamente o líquido, né, no holerite do empregado. Então, geralmente as rubricas informativas estão norteando os benefícios que o empregador paga, né, para aquele empregado na folha de pagamento. Então, fiquem atentos que lá na folha de pagamento nós temos que informar, exemplo, vale transporte, o valor total do custo que a empresa tem com aquele empregado e o desconto do VT no holerite do empregado. Então, nós temos alguns tipos de rubricas informativas que eu também já expliquei em programas anteriores, tá? Só esse lembrete para que vocês acompanhem isso, verifiquem se elas estão sendo lançadas no e-social de forma adequada e alguns pontos aqui que eu deixo de reflexão e de conferência para vocês relativos aos seguintes temas: vale transporte, vale alimentação, vale refeição, cesta básica, tudo isso relativo à alimentação, se a empresa está ou não vinculada ao PAT, as questões de seguro de vida e também dos planos médicos, tá? Então busca aí no meu histórico aí do Seja Legal, programas anteriores, aonde eu deixo o link, aonde eu deixo a legislação que trata da questão das rubricas informativas. Não deixa para ajustar isso na última hora, porque isso vai impactar lá na DIRF o ano que vem, tá bom? Fica aí a minha dica também. Outro tema que eu trago aqui, importante, que eu já falei também, é a questão da estabilidade da gestante. Já é fato, todo mundo já sabe que a gestante tem estabilidade ao emprego, independente do tipo de contrato, de qualquer situação, tá? Por que eu tô trazendo esse tema de novo? Porque deixaram na minha caixinha de perguntas também uma dúvida. E a gestante, ela pode pedir demissão? A gente efetiva a demissão dela normalmente no e-social? Sim, a demissão é efetivada normalmente no e-social como pedido de demissão, porém, há entendimento já do governo federal, dos juízes, etc., dos tribunais, que mesmo no caso de pedido de demissão, a rescisão da gestante, a homologação da gestante tem que ser feita junto ao sindicato.
tá? Então, a homologação precisa ser efetivada lá no sindicato para que ela tenha validade. Fique atento aí com relação a isso também, tá? E consignado, nós tivemos também aí por esses dias alguns ajustes. Vocês já sabem que o consignado hoje, ele pode ter vários contratos ao mesmo tempo, simultâneos, né? A orientação que a gente tem dado é, depois que baixar o arquivo lá do Emprega Brasil, gente, não mexa nesse arquivo, porque tem gente que vai ajustar alguma coisa, coloca um 0 a mais, isso dá problema, isso impacta em não carregar o valor específico lá para a guia do Fundo de Garantia, deixa de recolher, e tem muita gente errando nisso. Baixou o arquivo, deixa o arquivo do jeito que tá. O que o E-Social fez agora, o governo federal fez, é disponibilizou uma advertência lá no E-Social, que vai começar a funcionar nos próximos dias, que indica se existe alguma inconsistência ali no número do contrato ou no código do banco, tá? O que não se definiu ainda é se processando o E-Social e gerar essa advertência, se isso vai impedir o recolhimento na guia do Fundo de Garantia. Isso ainda não se sabe, tá? O que se sabe é que se tiver inconsistência no número de contrato lá ou então no código do banco daquele empréstimo que o empregado fez, ele vai ser processado e ele não impede o envio, nem pode impedir porque o empregador ele tem que fazer o repasse. Agora também estou acompanhando, né, essa informação para verificar qual vai ser a decisão que eles vão ter com relação à guia do Fundo de Garantia. Se o fato de gerar advertência no E-Social não vai jogar o valor lá para o Fundo de Garantia impedindo o recolhimento. Isso ainda eles estão definindo como que vai ser feito. Mas a advertência já vai começar a aparecer nos próximos dias, se é que já não está aparecendo. Eu não chequei isso de 2 dias para cá, eu ainda não chequei, tá? E fiquem atentos com relação a empresas de obras. Quem tem obra, quem tem o CNO, está enquadrado no CNO, fique atento com relação a este tema, porque eu vi uma notícia que a Receita Federal começou a efetivar fiscalizações nas obras que estão irregulares. Penso eu que se uma obra está irregular, se ela não tem o CNO, por exemplo, este CNO também não está lá codificado, enquadrado lá no E-Social, porque também deve ter empregados, né? Então, se você atua aí num segmento ou se você tem empresas aí que estão relacionadas a essa questão de obra, verifica se o CNO está certinho, se os empregados também estão registrados de forma adequada junto ao E-Social, porque a fiscalização agora está focando neste segmento, tá bom? E eu fico por aqui desejando uma excelente semana. Até mais. GI Talks, RH na DR. Realização GI For Tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.